Pessoal, vamos para mais uma aula de física, tá? A gente continua trabalhando aí com a eletrostática e na aula de hoje a gente vai falar sobre quantização da carga elétrica, beleza? Bom, pessoal, carga elétrica. Somente os prótons e os elétrons possuem uma propriedade física denominada de carga elétrica. Os átomos eles são constituídos por três partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons ficam na eletrosfera, que é a camada externa do átomo, e os prótons e os nêutrons ficam no núcleo, que é aquela partezinha interna, tá certo? Vamos dizer assim, do átomo. E somente os elétrons e os prótons possuem, essa propriedade física, enquanto que os nêutrons não têm carga elétrica. Os efeitos gerados pela carga de um próton são de mesma intensidade dos gerados pela carga de um elétron. Devido a esse fato, é atribuído o mesmo valor em módulo para a carga de um próton e de um elétron, que é chamado de carga elementar. A carga elementar ela é representada por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Foi verificado experimentalmente que os efeitos gerados pelos prótons e pelos elétrons são contrários. A gente pode observar agora, nessa tabelinha aqui, tá? Que os elétrons eles possuem carga elétrica negativa e os prótons carga elétrica positiva. Lembrando, pessoal, que a gente pode determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo, ou melhor, podemos dizer se um corpo está eletrizado com carga elétrica positiva ou com carga elétrica negativa quando ele perde ou ganha elétrons, tá certo? Então, se ele ganha elétrons, a sua carga elétrica passa a ser negativa. E se ele perde elétrons, ele passa a ter mais prótons do que elétrons e a sua carga elétrica é positiva, tá ok? Bom, a unidade no Sistema Internacional de Medidas para a carga elétrica é o coulomb, tá? Tá aqui a unidade. É o Coulomb, em homenagem a esse cientista aqui, Charles Auguste de Coulomb, tá ok? Bom, nós temos aqui alguns múltiplos e submúltiplos do Coulomb. Tá aqui o millicoulomb, que é representado por MC, 10 elevado a menos 3 coulomb, o microcoulomb, 10 elevado a menos 6 coulomb, o nanocoulomb, 10 elevado a menos 9 coulomb, e o picocoulomb, que é o 10 elevado a menos 12. A gente tem aqui os nomes, desses submúltiplos, e os símbolos também, e os valores, tá ok? Que vão nos auxiliar aí na resolução de algumas questões, beleza? Bom, pessoal, vamos para o cálculo de uma carga elétrica. Essa daqui é a formulazinha que a gente usa para determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo. Então, vocês podem observar que essa quantidade de carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando o corpo, perde elétrons, porque vamos considerar que um corpo em seu estado natural ele é neutro, tá? Ou seja, ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, se ele perde elétrons, tá? Ele passa a ter uma carga positiva. E se ele ganha elétrons, se ele recebe elétrons, então ele passa a ter uma carga elétrica negativa, certo? Bom, pessoal, a quantidade de carga elétrica é representada pela letra Q, tá aqui, quantidade de carga elétrica, número de elétrons ou de prótons em excesso, aqui, a gente tem aqui o Nzinho, número de elétrons ou prótons em excesso, e E representa a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal, onde a gente pode usar essa formulazinha, tá, na resolução de alguns problemas. No primeiro aqui tem: determine a carga elétrica de um corpo que é inicialmente neutro, tá? Então, se diz que ele é inicialmente neutro, é porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons.
Bom, e ele perdeu essa quantidade aqui de elétrons, ó, tá aqui, ó, perdeu essa quantidade aqui de elétrons, aí num processo de eletrização. Aí dado a carga elementar, tá aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom, a gente vai determinar a carga elétrica, tá aqui a fórmula, ó, quantidade da carga elétrica N vezes E. Bom, se ele perdeu elétrons, significa que ele passa a ter um número de prótons maior do que o número de elétrons. Então, sua carga elétrica é positiva. Então, tá aqui, ó, número de elétrons, 2,5 vezes 10 elevado a 13, tá aqui, vezes 1,6, que é a carga elementar, estou substituindo cada um dos valores aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Daí, pessoal, é multiplicar. Eu multipliquei o 2,5 pelo 1,6, tá ok? Ó, que é igual a 4. Aqui 10 elevado a 13 e 10 elevado a menos 19. Eu deixei para fazer esse cálculozinho depois, tá? Poderia ter feito direto, mas tá aqui, ó, 13 menos 19. Tá? 13 menos 19. Conservei aqui as potências de 10 e ficou 4 vezes 13 menos 19 menos 6. Tá aqui, ó, pessoal. Essa é a quantidade de carga elétrica do corpo, tá certo? Ele passou a ter 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. É uma quantidade de carga elétrica positiva porque o corpo perdeu elétrons, tá certo? Então, essa daí é a resposta, 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Seguindo aí, a gente tem o exemplo 2, onde um corpo inicialmente neutro é eletrizado com uma carga de 32 microcoulomb. Pergunta é, qual o número de elétrons retirados do corpo? Bom, ele tem uma carga positiva, naturalmente ele perdeu elétrons, tá? Teve elétrons aí retirados, e a gente vai determinar esse número de elétrons. Bom, lembrando que o microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá aqui a formulazinha que é igual a N vezes E. Substituindo na fórmula o que? 32 vezes 10 elevado a menos 6 igual a N, que é o número de elétrons que a gente vai determinar, né, que foram retirados desse corpo. E eu tenho a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Invertendo os membros, pessoal, ó, só peguei o que eu tenho no segundo e coloquei no primeiro. Aí coloquei a incógnitazinha N, tá? Logo depois, porque é o valor dele que eu vou encontrar o número de elétrons, tá? Peguei 32 vezes 10 elevado a menos 6. Observe onde fica o sinal de igualdade. Eu não troco o sinal de ninguém, tá? Eu só fiz uma inversão de membros. Quando eu faço a inversão de membros, não há necessidade de mudar o sinal, tá? De nenhum dos termos. Daí vai ficar número de elétrons igual a 32 vezes 10 elevado a menos 6 dividido, pode colocar embaixo também, por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 32 dividido por 1,6 dá 20, tá, pessoal? 20, ó. 20 vezes 10 elevado a... Aí aqui eu já conservei a base. Qual a regra, ó? Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então esse menuzinho aqui é da regra, tá? Tem o menos 6 e menos 19 e vou subtrair os expoentes. Vai ficar menos por menos dá mais, menos 6 mais 19. 20 vezes 10 elevado a menos 6 mais 19 dá 13. Tá aqui 13. Lembrando que 20 é 2 vezes 10. O expoentezinho aqui é 1, né? Tá? 1 mais 13, 14. Então fica número de elétrons igual a 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Ou seja, pessoal, esse corpo que era inicialmente neutro, tá? Ele perdeu essa quantidade aqui de elétrons e passou a ter essa carga aqui, tá? De 32 microcoulomb, que é uma carga positiva, certo?
Bom, pessoal, os exemplos são esses aí, tá bom? Vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem para estar revendo como que faz os cálculos. E eu vou estar postando agora, tá? Aí no grupo, um exercíciozinho para vocês fazerem, beleza? Bons estudos, dúvidas estou no PV. Falou, pessoal!